Bom dia. Nós vamos dar continuidade à exposição da passagem que nós já lemos na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Carta de Paulo a Tito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Nós já falamos a respeito da graça de Deus que nos foi concedida e apresentamos, desenvolvemos alguns dos aspectos dessa graça segundo está na passagem que nós lemos. Lembrando que nós estamos ainda falando do nosso tema central, que é a esperança. E aqui, nessa passagem, ela é chamada de bendita esperança. Então, o que vem antes da expressão bendita esperança é sobre a graça de Deus que nos trouxe essa esperança. E essa graça que foi recebida de Deus, ela se manifestou salvadora, ela se manifestou educadora, santificadora e transformadora. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Já falamos sobre isso. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, educando-nos, educadora, ensinadora, discipuladora. E nós lembramos que Jesus Cristo, na sua despedida, ele disse para os seus apóstolos e para todos nós: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazer discípulos, discipular é ensinar. É o que está dizendo aqui. A graça de Deus se manifestou educadora, salvadora, educadora, santificadora, porque é a graça de Deus que nos possibilita essa renúncia do mundo.
essa renegação da impiedade e das paixões mundanas, santificando-nos com arrependimento e a capacidade de renúncia. E é uma graça também transformadora. Segundo a passagem, nós estamos sendo, até o presente momento e até a volta de Cristo, tendo a capacidade de perseverança, que vai nos transformando dia a dia pela obra de santificação do Espírito. Nós estamos sendo transformados progressivamente até obtermos novamente a imagem e semelhança de Deus. O padrão da nossa santificação é o Senhor Jesus Cristo. Essa graça de Deus, segundo a passagem, ela também nos foi dada para que nós possamos ter a expectativa da glória da volta de Cristo e para que nós estejamos preparados para receber essa glória. Nós temos participação nessa obra que Deus está realizando em nós. Já falamos aqui sobre isso. A salvação é uma obra da absoluta soberania e do favor de Deus, sem a nossa interferência, sem a nossa participação. Mas aquilo que a graça de Deus está realizando na nossa transformação dia a dia, na nossa santificação, Deus exige a nossa obediência, porque nós já temos o Espírito Santo de Deus para nos conceder poder. Então nós somos desafiados e nós somos mandados por Deus a participar dessa santificação pela obediência a Deus e fé na verdade. E quando nós negligenciamos isso, nós somos disciplinados por Deus. Nós não somos castigados por Deus porque já somos filhos, mas somos disciplinados quando desobedecemos. Deus exige a nossa obediência para que se cumpra em nós esse propósito de Deus que nos santifica, que nos transforma para essa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos meditar a respeito daquele que tornou possível todas essas coisas. O apóstolo Paulo, ele tem no centro da sua teologia a pessoa de Jesus Cristo. E nesse caso aqui, como não podia deixar de ser diferente, quando ele está falando da graça de Deus, e quando ele está falando da bendita esperança, ele não podia deixar de falar a respeito do que Cristo realizou por nós. Então ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A esperança, então, aqui, ela é chamada de bendita.
Eu já chamei a nossa atenção para o fato de que a colocação das palavras e das expressões na Bíblia obedece a um princípio de apresentação da revelação de Deus. Deus tem o cuidado de usar as palavras certas, colocando-as no lugar certo, dentro da mensagem das Escrituras. Percebam que a expressão bendita esperança, ela está bem no centro dessa revelação que Deus nos faz sobre a sua graça e sobre a volta de Cristo. A graça de Deus, com todos aqueles aspectos, com todas aquelas virtudes que nós já mencionamos, ela nos prepara para essa bendita esperança. E essa bendita esperança só foi possível por causa da obra realizada por Cristo. E por que essa esperança tem aqui esse adjetivo de bendita? Em todo esse tempo em que nós temos falado sobre a esperança, ela já recebeu também outros adjetivos bastante pertinentes. Nós vamos ver que na última mensagem sobre a esperança, aqui na carta de Tito, porque nós vamos continuar falando nas outras cartas, no capítulo 3, no versículo 7, essa esperança é chamada de a esperança da vida eterna. Aqui é a bendita esperança. No original, essa palavra que foi traduzida por bendita, ela tem uma série de sentidos. É muito rica de sentidos. E é uma palavra bastante fácil de decorar na língua grega. Alguém aqui se lembra de qual é a palavra grega para esperança? Nós já falamos sobre isso aqui. Alguém se lembra? Não? Eu, inclusive, falei que dessa palavra nós temos um nome bastante comum na nossa língua, um nome de pessoa, masculino. Alguém se lembra? O nome é Eupídio. E eu falei que eu conhecia um pastor chamado Eupídio, reverendo Eupídio. Então a palavra grega para esperança é Elpidos, que vai para o latim como Elpidium. E aí nós temos então gente sendo batizada aqui no Brasil com o nome Eupídio. É um bonito nome porque significa esperança. E agora nós temos bendita, ou bendito. Também é de uma palavra grega que é usada para dar nome a pessoas. A palavra é Macários. Macários, em grego, significa bendito. E nós temos Macário como nome de pessoa aqui no Brasil. Se não me falha a memória, esse nome já até surgiu em personagem de novela. Macário.
bendito. Essa palavra, no hebraico e no grego, ela tem mais ou menos a riqueza de sentidos que a palavra shalom, que nós já conhecemos. Porque Macarios significa feliz. Aquela felicidade que sempre está presente apesar de qualquer situação. É uma felicidade resiliente, é uma felicidade que resiste a tudo. A verdadeira felicidade. Então, quando no Novo Testamento nós temos bem-aventurado, a palavra por trás de bem-aventurado é Macarios. Lá no sermão de Jesus Cristo, o Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças, cada bem-aventurança daquela é Macarios. Feliz, muito feliz, completamente feliz. Então, essa bendita esperança é a feliz esperança, é a esperança que traz a verdadeira e completa felicidade, que é o tipo de vida que nós teremos na terra celestial, com Jesus Cristo para sempre. Então, essa esperança é macária, é bendita, é feliz, é completamente feliz, é a felicidade completa que todo mundo quer e que só Jesus Cristo pode dar, porque ela vem através da obra que Ele realizou por nós. E essa obra de Jesus Cristo, ela é apresentada aqui como sendo uma obra expiatória. Olha só. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Se deu por nós. Houve aqui uma substituição. Jesus Cristo, Ele nos substituiu na cruz. Ele foi à cruz em nosso lugar. É uma obra vicária para fazer expiação por nós. Expiar os nossos pecados. Até mesmo dentro do mundo evangélico, há pessoas que diminuem o valor dessa obra de Cristo, dizendo que, na verdade, Ele não se deu por nós, Ele não nos substituiu, mas o que está aqui escrito nas Escrituras, como Deus quis que fosse escrito na língua original, é exatamente isso que Cristo fez. Ele se deu por nós, Ele nos substituiu na cruz. Se nós tivermos o cuidado de ler todo o Novo Testamento buscando esse sentido da obra de Cristo, é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala também de resgate.
de compra. Quando o Senhor Jesus Cristo foi à cruz por nós, depois de ter passado por um julgamento fraudulento, ou julgamentos fraudulentos, ele se colocou diante do tribunal de Deus por nós, para sofrer em nosso lugar, como está escrito aqui, se deu por nós, porque nós não tínhamos condições de sermos absolvidos perante o tribunal de Deus. A condenação do pecado pesava sobre nós. E nós estávamos diante de Deus como também Jó esteve. E quando Jó, com toda a sua justiça, chegou diante de Deus e teve que enfrentar o tribunal de Deus, ele disse: Senhor, dá-me um penhor para contigo mesmo. Ele percebeu que a sua justiça não era suficiente para a sua salvação. Embora, segundo a opinião do próprio Deus, Jó tivesse uma vida reta, justa e íntegra. Jó clamou a Deus por um salvador, por um fiador. E Deus lhe deu o fiador. E Jó então pôde dizer: agora eu sei que o meu Redentor vive. Cada um de nós, antes da nossa conversão, esteve diante de Deus como réu, perante o tribunal de Deus. E nenhuma justiça havia em nós que nos possibilitasse ser inocentado. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. E nós estivemos diante do tribunal de Deus na condição de pecadores perdidos. Quando Deus, então, nos deu a justiça conquistada por Cristo para a nossa salvação. É por isso que a conversão é possível. Então Jesus Cristo se deu por nós, diz aqui, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. A palavra remissão, ela significa pagamento. E no mundo antigo, nos dias de Paulo, quando alguém pagava uma dívida, o recibo que era dado, ele tinha a palavra remido, pago. Cada ser humano que nasce depois da queda de Adão, já nasce com uma dívida diante de Deus que o leva para o inferno.
É uma condenação que pesa sobre cada pessoa, que é irremissível por qualquer pessoa. Ela não pode ser paga, não tem como ser paga. Porque para se pagar a dívida que cada ser humano tem com Deus, é necessário o derramamento de sangue sem pecado, sangue puro. É por isso que o sacrifício de animais no Antigo Testamento requeriam animais puros, limpos, perfeitos. Porque aqueles sacrifícios representavam o sacrifício que o Filho de Deus, sem pecado, iria realizar pelos eleitos de Deus. Portanto, o sacrifício realizado por Cristo satisfez a justiça de Deus. Do contrário, Jesus Cristo não teria ressuscitado. Do contrário, ele não teria voltado para a presença do Pai e assentado à direita do Pai. E agora, então, em Jesus Cristo, a nossa dívida é remida. Ela é inteiramente paga. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, o seu sacrifício diante de Deus significou o pagamento do nosso resgate, e o recibo desse resgate foi encravado na cruz. Nesse recibo estava escrito remido, remitido, pago. E a nosso favor. Ou seja, quem recebe a Cristo como Salvador, tem a sua dívida com Deus paga eternamente. Deus jamais vai nos cobrar por pecados. E quando o tribunal de Deus for montado para o julgamento final, nós que recebemos a Cristo como Salvador, não vamos passar pelo julgamento dos pecados. Porquanto aquele que morreu por nós cravou na cruz o recibo de pagamento das nossas dívidas, dos nossos pecados. A Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo está salvo. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Não entra em juízo. O tribunal final, no julgamento final, é para os ímpios. A Bíblia diz que naquele dia Deus vai dizer para aqueles que foram remidos: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, essa bendita esperança, ela já foi conquistada por nós, porque Cristo realizou em nosso favor uma obra de expiação e uma obra de remissão de pecados.
E essa obra de expiação e de remissão, ela tem a propriedade e a capacidade de nos purificar dos nossos pecados para sempre. E eu vou repetir aqui uma coisa que já foi dita no estudo de quinta-feira. É que a purificação dos pecados é uma obra que o Espírito Santo realiza em nós, na medida em que nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados e confessando os nossos pecados. Essa obra de Cristo, esse sangue de Cristo está sobre nós até a volta dele. Enquanto nós vivermos, o Espírito Santo de Deus que habita em nós estará nos convencendo dos nossos pecados, nos dando a bênção do arrependimento, nós confessamos os nossos pecados e vamos sendo purificados. É uma purificação contínua. Então, para aqueles que foram salvos, a purificação permanece atuando, trazendo os seus efeitos, para que nenhum pecado mais nos impeça de estarmos na presença de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo age de tal maneira em nós que nós não fazemos o que queremos, para que porventura não façais aquilo que é do vosso querer. Está lá escrito. E, portanto, nenhum desatino vai ser cometido por aqueles que são filhos de Deus, que o possam separar da redenção. Plena segurança nos traz a obra purificadora de Cristo, o sangue purificador de Cristo, nos purifica, nos vai purificando de todo pecado dia a dia. Deus nos disciplina por causa dos pecados, não há pecado sem consequência, não há pecado sem disciplina. Deus nos disciplina porque nós somos filhos. A disciplina nos conduz ao arrependimento, nós confessamos os nossos pecados e somos purificados deles. Dia após dia, até a volta de Cristo, e aí não há mais pecado. Isto significa segurança, isto significa Macários, felicidade, paz, alegria. A obra que Jesus Cristo realizou por nós, segundo a passagem que nós estamos estudando, também ela realiza uma completa reconciliação entre nós e Deus. Quando nós nos convertemos, nós fomos reconciliados com Deus de uma vez por todas. E toda vez que nós temos de comparecer perante Deus para nos arrependermos dos nossos pecados, o perdão de Deus nos reconcilia, mantém a reconciliação com Ele.
Lembram da parábola do filho pródigo? Ele quis se desligar da família. Ele quis conhecer o mundo, ele quis experimentar o melhor dos dois mundos. E foi embora de casa, tendo recebido a sua herança. Quando ele chegou para o seu pai e disse: pai, eu quero a parte que me cabe dos bens, é como se ele dissesse: olha, pai, para mim o senhor já está morto, então me dá a herança que eu tenho. Eu quero viver a minha vida. Foi muita ingratidão, mas é o que nós fazemos com Deus quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós estamos voltando as costas para Ele. Para que nós fazemos isso? Para praticar aquilo que não agrada a Deus. Não é? Por que é que nós desobedecemos a Deus? Nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada. Mas às vezes nós queremos conscientemente fazer o que Deus condena. Então nós viramos as costas, pegamos o que é nosso e vamos sair de casa. Para fazer o que nós queremos. E aí, quando nós nos damos mal, e sempre vamos nos dar mal, sem exceção, nós nos lamentamos, como fez o filho pródigo, quando ele se deu mal, quando todos os seus recursos acabaram e ninguém dava nada, ele estava passando necessidade. Então ele caiu em si. Esse cair em si é o Espírito Santo nos convencendo da insensatez que nós praticamos desobedecendo a Deus. Aí nós experimentamos qual a diferença entre o amor de Deus e o ódio do diabo. E aí nós nos voltamos para Deus, nós confessamos os nossos pecados, pedimos o perdão e somos purificados. Foi o que Deus fez com Isaías no templo. Foi o que Deus fez com o sumo sacerdote Josué. Foi o que Deus fez com várias pessoas do passado e tem feito até hoje e faz com todos nós, quando nós buscamos a Deus arrependido dos nossos pecados. Ele nos purifica perante os seus olhos e restaura a nossa comunhão com Ele, nos reconciliando novamente. Existe a reconciliação no ato da conversão e existem as reconciliações todas as vezes que nós fracassamos na nossa obediência a Deus.
E, finalmente, aqui diz que toda essa obra de Cristo, ela tem um propósito. Diz que o propósito da redenção era para que Jesus purificasse para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, um povo que oferecesse a Deus uma vida agradável a Deus, uma vida segundo o caráter de Deus, uma vida frutífera. Boas obras aqui é o fruto da vida cristã agradável a Deus. Nas cartas de Paulo nós temos vários lugares em que ele fala sobre isso. Usando várias expressões, usando palavras diferentes. Como, por exemplo, viver para o inteiro agrado de Deus. Realizando toda a boa vontade de Deus. Nós fomos eleitos por Deus lá na eternidade, antes da fundação do mundo, para sermos de Deus, para pertencermos a Deus, para manifestar no nosso viver de cada dia o caráter de Deus, a santidade de Deus. Se somos filhos de Deus, nós temos que parecer com Deus. E isso através do nosso procedimento. Palavras, atitudes, conduta e etc. O Espírito Santo de Deus habita em nós para nos dar poder para isso. Deus manifesta através de nós, em nós e sobre nós, a glória dele. E a glória de Deus ela se manifesta em nós particularmente, especialmente através da santidade. É por isso que a Bíblia fala tanto em santidade. Porque é o próprio ser de Deus. Isaías experimentou isso lá no templo, quando a glória de Deus se manifestou para ele. A primeira coisa que ele experimentou foi a convicção da sua impureza, do seu pecado. Nós só podemos nos aproximar da santidade de Deus através de Jesus Cristo, por causa da purificação dos nossos pecados. Jesus Cristo nos abriu o caminho para o Pai. E é a presença dele em nós que nos possibilita nos aproximarmos do Pai, de Deus. E é a presença de Deus em nós, é o poder de Deus em nós que nos faz viver de forma agradável a Deus. Essa vida é a nossa frutificação. Nós temos que entender que o fruto do Espírito Santo não é uma coisa aqui e outra ali. É uma vida, é uma qualidade de vida. Deus está atuando em nós. E a produtividade
da nossa vida, olha que eu não estou falando de produção, eu estou falando de produtividade. Produtividade tem a ver não apenas com número, mas com qualidade. São duas palavras muito usadas na agricultura, produção e produtividade, são coisas diferentes. Deus em nós, Ele é responsável tanto pela nossa produção quanto pela nossa produtividade. E quanto mais nós buscamos a Deus, buscamos conhecer a Deus pela Sua palavra e pela oração, pela comunhão com os irmãos, pela participação dos sacramentos e pela disciplina da igreja, nós nos tornamos frutíferos. Jesus Cristo disse que nós podemos dar muitos frutos se nós fizermos o que Ele nos manda. A nossa frutificação é a manifestação de uma vida de temor a Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de proximidade com Deus. A frutificação, ela é uma coisa natural na vida do Filho de Deus. É viver a vida de Deus a cada dia. É claro que nós não vamos conseguir isso de maneira perfeita. Nós ainda carregamos a natureza pecaminosa. A perfeição é impossível agora. Mas Deus nos convida a nos aproximarmos dEle para que Ele se aproxime de nós e para que a nossa vida seja frutífera, ela seja uma manifestação de quem Deus é. Deus honra a nossa obediência, Deus honra o nosso esforço de viver segundo a vontade dEle. Nós somos confrontados todos os dias em viver para Deus ou não, em mentir ou falar a verdade. Por exemplo, e quando nós obedecemos a Deus, nós estamos frutificando para a glória de Deus. Embora não vejamos concretamente os frutos. Mas Deus vê. E as pessoas ao nosso redor percebem e são influenciadas pelo poder de Deus em nós, pela vida de Deus em nós. Nós frutificamos para a glória de Deus e para o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Uma vida de piedade, uma vida de temor a Deus, alcança as pessoas, mesmo sem palavras. Influencia as pessoas, causa impacto nas pessoas. As pessoas vão sendo transformadas, o ambiente onde nós estamos vai sendo transformado. As pessoas percebem isso, as pessoas vão procurar saber por que isso acontece. Por que que nós não fazemos determinadas coisas? Por que que nós fazemos outras coisas? Por que que nós somos diferentes? É porque nós estamos aguardando dos céus a bendita esperança na revelação de Cristo Jesus,
aquele que se deu por nós para nos remir dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que Deus nos abençoe, para que essa realidade seja o dia a dia da nossa vida. E os frutos de um viver agradável a Deus possa estar produzindo ao nosso redor um ambiente com a presença de Deus, transformando vidas, levando pessoas aos pés de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.